Que momento fez você explodir e decidir, eles vão se arrepender disso? Então, estou com o Amélio há quase 3 anos, e moramos juntos neste apartamento há uns 15 meses. As coisas iam bem entre nós, ou pelo menos eu achava que iam, até o meu aniversário na semana passada, quando tudo literalmente explodiu na minha cara. Eu sempre fui do tipo que fica super animada com aniversários, o meu ou de qualquer pessoa. Amo toda a vibe da celebração, o bolo, as pequenas surpresas. O Amélio sabia disso sobre mim e nos nossos 2 primeiros anos juntos, ele fez meus aniversários serem especiais. Nada absurdamente caro, só coisas atenciosas que mostravam que ele prestava atenção. Este ano eu faria 21, o que para mim parecia importante. Eu vinha dando indiretas sobre querer fazer algo memorável. Talvez uma viagem de fim de semana ou pelo menos um bom jantar em algum lugar que não fossem nossos restaurantes de sempre. O Amélio parecia afim, vivia dizendo que tinha algo muito especial planejado. Na semana antes do meu aniversário, porém, comecei a notar coisas estranhas. O Amélio estava super secreto com o celular, tipo pulando quando eu entrava no cômodo. Atendia ligações lá fora na varanda, coisa que ele nunca faz, ainda mais quando estava chovendo. O clima dele inteiro estava diferente, mas eu ficava me dizendo que era paranoia minha. 2 dias antes do meu aniversário, eu estava usando o notebook dele, nunca foi problema entre nós, para comprar umas coisas online, já que o meu estava no concerto. Quando abri o navegador, havia uma aba aberta de uma joalheria e uma confirmação de agendamento para medir um anel sob encomenda. Meu coração parou. Eu sei que não deveria, mas cliquei no histórico e encontrei várias buscas no último mês sobre ideias de pedido de casamento e como pedir em casamento. Me senti uma idiota naquele momento porque meu primeiro pensamento foi: meu Deus, ele vai me pedir em casamento no meu aniversário. Fechei o notebook e tentei agir normal, mas por dentro eu estava surtando de empolgação. Aí, na manhã do meu aniversário, o Amélio parecia estranhamente distante. Ele me deu um beijo rápido, disse feliz aniversário, amor, e falou que precisava resolver umas coisas de última hora para minha surpresa depois. Ele estava tão suspeito que comecei a ficar ansiosa, mas ainda me agarrava à esperança do pedido. Enquanto ele estava fora, a mãe dele me ligou para dar parabéns. Sempre nos demos muito bem e ela é super doce. Durante a conversa, ela disse algo que me gelou o sangue. Perguntou se eu tinha ouvido a grande notícia sobre a namorada do rei. O rei é o melhor amigo do Amélio desde o ensino médio. Eu mantive a pose e ela continuou, dizendo que a Cathy, namorada do rei, devia estar muito empolgada com o pedido e que ela mal podia esperar para ver o anel que o Amélio ajudou o rei a escolher. Eu literalmente não conseguia respirar. A mãe dele percebeu que tinha falado besteira e mudou de assunto, mas o estrago estava feito. Desliguei e fiquei ali tentando processar. O Amélio tinha ajudado o rei a pedir a Cathy em casamento. O agendamento da joalheria, as buscas, tudo era para eles, não para mim. Mas isso nem era a pior parte. Comecei a juntar as peças. As ligações secretas, as noites com o rei, o comportamento estranho. Algo ainda não batia. Fiz algo que nunca pensei que faria. Conferi as mensagens do Amélio quando ele deixou o celular para tomar banho. O que encontrei me destruiu. As mensagens mostravam que o Amélio não estava apenas ajudando com o pedido. Ele é que faria o pedido para Cathy. A namorada do rei era, na verdade, a outra namorada do Amélio. Eles tinham todo um plano em que o Amélio pediria a Cathy em casamento no meu aniversário, enquanto fingia estar fora resolvendo a minha surpresa. As mensagens vinham de meses. O Amélio e a Cathy estavam se vendo pelas minhas costas e pelas do rei. O Amélio morava comigo enquanto planejava um futuro com ela. A traição máxima era ele escolher o meu aniversário como a cobertura perfeita para pedir ela em casamento, porque eu nunca suspeitaria naquele dia. Fiquei ali tremendo, lendo mensagem após mensagem sobre os planos deles para o futuro, sobre como contariam para o rei e para mim depois que o noivado estivesse oficial, como o Amélio planejava tirar as coisas dele aos poucos nas semanas seguintes enquanto eu estivesse na aula, como a Kate mal podia esperar para usar o anel que eles tinham escolhido juntos. Quando o Amélio saiu do banho, ele teve a audácia de agir normalmente, me dizendo para me arrumar para minha surpresa especial mais tarde. De alguma forma consegui segurar a barra, acenando e sorrindo enquanto morria por dentro. Ele saiu de novo, dizendo que precisava buscar uma coisa e que voltaria em algumas horas. Eu sabia exatamente para onde ele estava indo, pedir a Cathy em casamento no meu aniversário enquanto ainda morava comigo. Eu não conseguia simplesmente sentar e esperar ele voltar com alguma história fajuta sobre a minha surpresa que nunca aconteceria. Eu tinha que fazer algo. Então, decidi ali na hora. Peguei minhas chaves e... Primeira atualização. Certo, se você leu meu primeiro post, sabe que descobri da forma mais absurda possível que meu namorado, Amélio, planejava pedir a outra namorada dele, Kate, em casamento no meu aniversário, usando a minha pessoa como fachada enquanto morava no meu apartamento. Se perdeu o contexto. Basicamente fui de achar que ele ia me pedir em casamento a perceber que eu era outra, dentro da minha própria casa e que ele estava prestes a pedir outra pessoa, que supostamente era namorada do melhor amigo dele, o rei. Vou ser sincera,
Quando bati a porta de casa naquela manhã, eu não fazia ideia do que realmente ia fazer. Eu nem estava pensando direito. Era uma raiva fria e trêmula que vinha em ondas. Acho que assustei o gato do vizinho na escada. Mal notei. Eu estava na minha cabeça. Caía um toró, aquele tipo de chuva que deixa tudo borrado. Mas entrei no carro e fiquei uns 5 minutos sentada com o celular na mão, tentando imaginar para onde o Amélio levaria a Cati para algo assim. A questão é, o Amélio nunca foi bom em esconder coisa nenhuma. É do tipo que deixa a aba aberta, compartilha localização e esquece de apagar, ou conta uma história para uma pessoa e uma levemente diferente para outra. Lembrei que uma semana antes ele falava sobre aquele parquezinho com a escultura de metal esquisita quando estava ao telefone com o rei. Deve ter sido uma história de cobertura, mas tanto faz. Também lembrei que a Kate tinha postado semanas antes, no Instagram privado, que amava a vista da ponte no Riverview Park e poderia passar o dia todo lá. Sim, eu stalkeei. Você faria o mesmo no meu lugar. Então eu basicamente apostei. Se o Amélio queria fazer um momento especial, iria a um lugar de que ela gosta. E se ele foi burro o suficiente para usar o meu aniversário como fachada, provavelmente seria burro o bastante para ir a um lugar público. Fui direto para o Riverview Park, uns 20 minutos de trânsito. O caminho todo eu ensaiava o que diria, mas também duvidava se eu realmente faria aquilo. Pouco me importava o que os outros fariam. Na minha cabeça, eu não parava de repetir o que vi nas mensagens. Coisas como ela nunca vai desconfiar e vai ser o dia perfeito. Eu ficava cada vez mais furiosa, mas também apavorada. E se eu estivesse errada e aparecesse lá parecendo doida? E se eles estivessem em outro lugar e eu perdesse a única chance de confrontá-lo? Ainda chovia quando cheguei e estacionei perto da entrada. Sentei um pouco, rolando a galeria do celular atrás de alguma pista nas capturas de tela que fiz das mensagens do Amélio sobre horário ou ponto exato. Sim, fiz print de tudo antes de sair. Não sou burra. Ele mencionava à tarde e já eram 12h30. Saí e comecei a andar. Capuz na cabeça, celular no bolso, tênis encharcados. Me senti ridícula, tipo vilã de filme rondando, mas eu já não ligava. Só queria ver ele tentar se explicar na minha cara. O parque estava mais vazio que o normal por causa do tempo, mas ainda havia algumas pessoas. Quase passei direto por eles quando ouvi risadas, altas, falsas, a risada da Cati, aquela de chamar atenção. Olhei e vi os dois perto da escultura. O Emil com jeans passado e aquele moletom azul idiota que eu comprei, e a Kate com um vestido branco já enlameado na barra. Ela parecia achar que era a protagonista de uma comédia romântica. Ele segurava uma caixinha. Estava realmente acontecendo. Eu simplesmente fui até lá. Nem pensei. Só fui. Queria dizer que eu tinha um discurso épico preparado, mas sinceramente eu só comecei a falar. Saiu tudo de uma vez como represa rompendo. Então essa é a grande surpresa, hein? Vocês dois não podiam esperar nem um dia para arruinar minha vida? O rosto da Cati ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. E o Alio ainda teve a cara de pau de parecer irritado, como se eu estivesse incomodando. Ele tentou o teatrinho de, o que você está fazendo aqui? Mas cortei. Não gritei, pelo menos no começo. Só joguei tudo na mesa. Como eu achei a aba do anel, as mensagens, como a mãe dele deixou tudo escapar sem querer. Falei para Kate exatamente o que eu tinha lido, palavra por palavra, sobre como eles planejavam me dar a notícia com jeitinho depois do noivado. Como o Amélio estava usando o meu aniversário como cobertura. Como o rei também ficaria no escuro. A Kate balançava a cabeça dizendo que eu estava confusa, mas o Amélio olhava ao redor, parecendo querer derreter no chão ou me calar. A discussão então pegou de vez. Eu estava com raiva, mas não berrava. Tinha uma frieza cortante na minha voz que eu nunca tinha ouvido em mim. O Emil tentou dizer que eu estava exagerando, que não era o que parecia, e eu ria um som feio e amargo. Perguntei. Ué, as mensagens eram falsas? A Kate era só sua consultora de joias? A Kate começou a chorar, o que me irritou ainda mais, porque ficava dizendo que eu estava fazendo cena e estragando um momento especial. Amiga, a única coisa que o estraguei foi a sua fantasia de que você podia roubar o namorado dos outros e sair ilesa. Nesse ponto as pessoas encaravam e o Alio tentou literalmente me tirar do caminho, como se pudesse me empurrar para o lado e continuar fingindo que estava tudo bem. Empurrei de volta, não forte, mas o suficiente para mostrar que eu não ia a lugar nenhum. Ele disse que eu estava me envergonhando e que era melhor ir embora antes que me arrependesse. Foi aí que eu perdi a linha um pouco. Falei que o único arrependimento era ter desperdiçado 3 anos com um mentiroso manipulador que me achou burra demais para notar a vida dupla dele. A Kate tentou se defender. Disse que nunca quis me machucar, que aconteceu. Que o Amélio disse a ela que a gente já estava praticamente terminado, o que é pura. Eu disse, se estávamos tão terminados, por que você ainda morava comigo, dormia na minha cama, comia a minha comida e fingia planejar o meu aniversário? Ela não tinha resposta. Só chorava.
E o Amélio tentava se fazer de vítima, dizendo que eu estava estragando tudo para todo mundo, como se ele já não tivesse destruído tudo. No meio do caos, o rei aparece. Deve ter recebido ligação ou mensagem do Amélio, porque chegou confuso, e ficou apavorado quando viu a Kate e eu discutindo. Você precisava ver a cara dele quando entendeu. Perguntou que diabos estava acontecendo e eu apenas contei. Sem drama, só a verdade. Seu melhor amigo e sua namorada estão juntos pelas suas costas e pelas minhas, e iam comemorar isso ficando noivos no meu aniversário. O RY não acreditou de primeira. Olhou para o Amélio, para Kate, para mim e ficava pedindo provas. Mostrei as capturas no celular com a mão tremendo. A Kate tentou pegar meu celular, eu puxei de volta. O rei ficou parado um segundo, virou para o Aliu e perguntou na lata: é verdade? O Aliu ficou olhando para o chão, calado. A Kate começou a implorar ao rei, dizendo que amava ele, que não quis que acontecesse, que queria explicar em particular. O rei não comprou. Só disse não. Só não. Os próximos 10 minutos foram um desastre. O rei gritando com o Amélio. O Almelio tentando dizer não era tão simples. A Kate chorando e pedindo perdão. E eu, só assistindo tudo desmoronar. Um senhor passeando com o cachorro parou para olhar. Uma mulher com carrinho fez cara de nojo. Eu me sentia vendo minha vida de fora do meu corpo. Mas também senti uma estranha vitória. Pelo menos a verdade estava exposta e ninguém poderia me gasligar sobre o que aconteceu. Ficou físico por um instante. O rei tentou ir para cima do Aliu, que levantou as mãos dizendo para acalmar, o que obviamente não ajuda. Entrei no meio não por me importar com o Aliu, mas para não chamar a polícia ou alguém se machucar de verdade. O Aliu se desvencilhou e resmungou algo sobre louca, eu ouvi. E sim, eu devolvi. Disse que se ele pusesse os pés no meu apartamento de novo, eu chamaria a polícia e contaria tudo, e que ele podia pegar as coisas dele na calçada com sorte. A Kate tentou correr atrás do rei quando ele foi embora, mas ele seguiu. O Aliu ficou como se quisesse dizer algo, mas só bateu a caixinha do anel e saiu bufando para o estacionamento. A Kate sentou na grama molhada e chorou. Quase tive pena, mas, depois de tudo, não sobrou simpatia. Voltei para o carro, encharcada, barro na calça, tremendo de adrenalina e com uma estranha clareza. Liguei para minha mãe no caminho. Ela atendeu na hora e nem precisei explicar muito, percebeu pela minha voz. Contei o grosso do que aconteceu. Foi difícil porque dava para sentir que ela tentava não soar furiosa, mas também queria vir me ajudar. Ofereceu vir, mas eu disse que precisava de 1 minuto sozinha. Ela disse que ligaria mais tarde. Quando cheguei em casa, vi 2 chamadas perdidas do Amélio e uma mensagem da mãe dele, dizendo: vamos conversar. Tenho certeza de que há um mal-entendido. O Aliu te ama. Dê uma chance para ele explicar. Ignorei. Cansei de explicações. Eu precisava de ação. Conferi a tranca da porta e comecei a pensar no que eu precisaria fazer para tirar ele de vez. Comecei a juntar as coisas dele, só o básico no começo. Os moletons, os tênis de academia, o carregador, toda aquela tralha que ele espalha. Fiz uma pilha na porta. Não vou mentir, fiz barulho. Queria que se ele voltasse, soubesse que não era bem-vindo. Coloquei música alta, não por despeito, mas porque o silêncio estava pesado demais. Ele apareceu em menos de 1 hora, batendo forte na porta, gritando para eu abrir para conversarmos como adultos. Deixei ele do lado de fora. Ele insistiu, socando e gritando, até que uma vizinha, a do bebê, saiu e pediu para ele fazer silêncio. O Amélio gritou com ela também, dizendo que não era da conta dela. Ela respondeu que se ele não saísse, chamaria o síndico. Ele parou de gritar, mas continuou batendo, agora mais baixo, como tentando me culpar por não abrir. No fim, abri uma fresta, só o suficiente para ele ver meu rosto. Falei que ele podia pegar as coisas e ir embora, ou eu chamaria a polícia. Ele tentou forçar a entrada, mas segurei a porta com o braço e disse para não fazer isso. Ele começou a falar rápido sobre todo mundo erra que não quis me machucar, que ficou confuso. Tentou dizer que com a Kate aconteceu que estava sob pressão e não queria me perder. Disse até que ainda estava se entendendo. O que isso quer dizer? Falei que eu não me importava mais. Cansei de mentiras. Ele que pegasse as coisas e fosse, ou eu jogaria tudo na rua. Ele pegou, bufando e xingando. Disse que eu estava exagerando e que todo mundo vai ver quem você realmente é. Eu ri. Você quer dizer honesta? Pelo menos eu não sou mentirosa. Liguei para minha mãe de novo e dessa vez deixei ela vir. Trouxe compras e ficou comigo um tempo. Quase não falamos do Amélio. Ela disse que estava orgulhosa por eu me defender, mas dava para ver que estava preocupada. Perguntou se eu queria ficar uns dias na casa dela. Eu disse que não. Queria ficar na minha casa para provar que eu podia torná-la minha de novo. Mais tarde recebi mensagem do RY. Só um joinha e depois, valeu por me contar. Eu não fazia ideia. Respondi mesma. Não falamos mais. Fiquei pensando se algum dia eu veria de novo ou se ele sumiria da minha vida agora que tudo veio à tona. A Kate não me procurou. Vi nos stories que estava na casa de uma amiga, postando letra de música triste em foto preto e branco. A mãe do Amélio ligou mais 2 vezes, mas deixei cair na caixa postal.
Eu sabia que teria que lidar com as consequências eventualmente, mas naquela noite eu só queria existir. Se você chegou até aqui, parabéns. Queria dizer que acabou, mas não. Ainda tem muito para lidar. Contas, contrato, amigos escolhendo lados e o Alio ainda com drama. Mas essa é outra história. Atualizo quando descobrir o que acontece. Segunda atualização. Certo, Reddit. Apertem os cintos porque mal acredito em metade do que aconteceu, e eu que vivi. Se você é novo, no post passado eu basicamente implodi meu relacionamento com o Amélio ao aparecer no pedido secreto dele para Cati, com quem me traía pelas costas, minhas e do namorado dela, o rei. Sim, não dá para inventar. Acordei no dia seguinte ao drama do parque como se um caminhão tivesse passado por cima. Não só pelo caos emocional, mas porque literalmente dormi no sofá, cercada por um monte de moletons velhos do Amélio e meio pacote de chips família que minha mãe trouxe. Meu celular ainda acendia com mensagens, agora coisas tipo "você está bem?", de gente que não fala comigo desde a escola, e um monte de ligações perdidas da mãe do Amélio. Minha mãe mandou SMS às 7h15 perguntando se podia passar depois da aula de yoga para ver como eu estava e ajudar a organizar a bagunça. Ela também escreveu: "Não jogue nada fora até eu ver. Coisa de mãe." Passei a manhã num limbo esquisito, vagando pelo AP, recolhendo coisas aleatórias, fones velhos do Amélio, uma caneca com o nome dele, quem ganha caneca personalizada sendo que nem gosta de café. O lugar parecia menor e mais bagunçado sem ele, o que me irritou. Fiz uma pilha perto da porta, como na noite anterior, mas desta vez mais metódica. Joguei ali coisas que eu sabia que ele ia querer de imediato. Tênis de corrida, jaqueta jeans, as chaves do cadeado da bicicleta que ele nunca usava, mas tratava como relíquia de família. Às 10, minha mãe chegou, cabelo ainda úmido com uma sacola de produtos de limpeza e, sem brincadeira, uma pasta escrita "plano de emergência". Nem perguntei. Ela entrou, olhou a pilha e disse: "Só isso? Cadê a parte tecnológica? Cadê papelada?" Falei que não estava a fim de virar detetive ainda. Ela revirou os olhos e começou a fazer uma lista no celular, resmungando sobre anotar número de série para seguro. Ela tem esse jeito de tomar a frente na crise que é ao mesmo tempo reconfortante e um pouco irritante. Amo, mas é imã de caos. A gente discutia se eu devia ensacar o videogame velho dele, tecnicamente foi presente meu, mas ele pagou o controle, se quisermos ser mesquinhos, quando bateram a porta. Não era pancada raivosa como ontem, era uma batida hesitante. Olhei pelo olho mágico, Alio e claro, não estava sozinho. A mãe dele atrás, de braços cruzados com cara de que mastigaria a porta. Meu estômago afundou. Minha mãe fez sinal para eu abrir, mas eu hesitei. No fim, abri só o bastante para deixar claro que eu não estava brincando. O Alio começou o discurso instantâneo, falando rápido que só queria as coisas dele e que não precisava de drama. A mãe dele cortou, olhando para minha mãe e perguntando se podíamos ser adultos e resolver aquilo direito. Atenção no corredor. A minha mãe, que não foge de briga, convidou para entrar, mas já cravou as regras. Nada de grito, nada de acusação, e ninguém toca em nada sem ela dizer. A mãe do Amélio ficou meio surpresa, mas topou, dizendo que só queria garantir que o filho não seria tratado injustamente. Vi o maxilar da minha mãe travar, mas ela deixou passar. Nos apertamos na sala, que parecia um armário com 4 adultos e uma pilha de tralha. Minha mãe sentou no braço do sofá, braços cruzados com o olhar sua jogada. O Amélio ficou perto da janela, mãos nos bolsos, sem me encarar. A mãe dele se empoleirou numa cadeira, agarrando o celular como se fosse registrar tudo para a juíza Judy. Ficamos em silêncio, aquele em que ninguém quer começar. Minha mãe quebrou perguntando exatamente o que o Amélio queria levar e se ele planejava deixar alguma coisa para eu resolver. O Alio finalmente me olhou e por um segundo vi algo como arrependimento que sumiu rápido. Disse que queria levar só os pertences pessoais e deixaria os maiores por enquanto para não dificultar mais. A mãe dele emendou que esperava que todos fossemos razoáveis. Minha mãe, defina razoável ponto. Senti vontade de rir, mas me segurei. O Almelio começou a listar o que queria: roupas, sapatos, tablet antigo, alguns livros, o videogame. Quando chegou no sofá minha mãe, isso não. Ela pagou. Fica. A mãe dele tentou argumentar que eles compraram juntos, mas minha mãe puxou os recibos, na hora mostrando que ela mesma tinha adiantado metade como presente de mudança. A mãe do Alio ficou irritada, mas não insistiu. Aí ficou mais real. O Amélio começou a dizer que queria coisas obviamente minhas, eletrodomésticos da cozinha que a minha avó me deu, ou a caixa de som Bluetooth que meu pai me enviou no Natal. Minha mãe cortou na hora. Deu para ver que o Amélio queria só bagunçar, talvez para me forçar a negociar. No fim, ele desistiu e começou a enfiar as coisas em sacolas reutilizáveis que a minha mãe deu. Ela apontou que faria menos barulho para os vizinhos, código para nem pense em fazer cena. Estava indo, esquisito mas manejável, até a mãe do Amélio começar com o dano emocional que eu causei ao filho e que esperava que eu pensasse 2 vezes antes de humilhar pessoas em público no futuro. Não aguentei.
Respondi que talvez o filho dela devesse pensar 2 vezes antes de mentir para todo mundo. Minha mãe riu, não ajudou. A coisa descambou. A mãe do Amélio elevou o tom, falando que jovens hoje não respeitam relacionamentos e que eu estava piorando tudo. A minha mãe, que estava se segurando, perdeu a paciência. Talvez se você tivesse ensinado respeito ao seu filho, não estaríamos aqui. O Alio tentou entrar no meio, mas minha mãe fulminou. As duas começaram a discutir, não exatamente gritando, mas quente sobre criação, respeito, quem pagou o que e quem era responsável pelo caos. Foi surreal. Eu ali, segurando um saco de meias, tentando não rir nem chorar. Teve um momento em que as duas perceberam que estavam basicamente culpando uma a outra pela bagunça do término. Aí minha mãe, vamos terminar antes que o prédio todo chame a segurança. Funcionou. Todos deram uma baixada, mas a tensão era densa. Depois de 1 hora, o Alio tinha empacotado quase tudo. Ele tentou se despedir de mim várias vezes. Ignorei. A mãe dele disse que esperava que eu amadurecesse e aprendesse irônico vindo dela. Minha mãe acompanhou os dois até a porta, sem sorrir, e ficou olhando até sumirem no corredor. Voltou, desabou no sofá. Bem, foi um desastre. Não pude discordar. Ficamos um tempo só descendo a poeira. Minha mãe abriu a pasta do plano de emergência e começou a ver contrato e contas, listando o que mudar. Mandou mensagens para o meu pai e, em certo ponto, ligou no viva voz para eu ouvir ele dizendo: se esse menino tentar algo, eu mesmo vou aí. Meus pais não estão juntos, mas fazem dupla na crise, e eu precisava. Porque o universo ainda não tinha acabado comigo. A mãe da Cathy ligou para minha mãe. Eu nem sabia que tinham se falado um dia, mas parece que se conheceram num evento quando nos mudamos. Ela queria saber se eu perdoaria a Kate e deixaria ela se desculpar pessoalmente porque a Kate estava passando por um momento difícil e se sentindo encurralada. A minha mãe, com zero paciência para drama, disse que a Kate precisava resolver os próprios problemas e que eu não era obrigada a falar com ninguém. Ouvi a mãe da Kate ficando frustrada. Jovens cometem erros. Todos nós. E minha mãe devolveu que erro é uma coisa, traição é outra. Encerraram com uma trégua estranha. Cada uma cuida da sua vida, e não nos procurem a menos que seja urgente. As notificações do meu grupo voltaram. Alguns amigos perguntavam se eu estava bem e se os boatos sobre o parque eram verdade. Outros queriam saber se eu ainda estava com o anel, ou se eu ia expor o Amélio nas redes. Teve uma hora em que uma amiga antiga, vamos chamar de Marley, me mandou DM dizendo que ouviu o Amélio falando por aí que eu era instável e dramática, e por isso ele saiu. Típico. Perguntei se alguém acreditava. Ela disse, sendo bem sincera, o povo só está confuso. É tudo bagunçado. Ela não tomou partido, mas disse que eu estava lidando melhor do que a maioria. Não sei se isso conta como vitória. Os dias seguintes viraram borrão. Minha mãe ficou 2 noites, parte porque pedi, parte porque não confiava que o Amélio não apareceria. Ela assumiu o modo gerente de projeto. Trocamos senha do Wi-Fi, instalamos fechaduras novas, obrigada, entrega no mesmo dia. E até rascunhamos mensagem para o proprietário para atualizar titularidade de contas. Ela não estava só ajudando, estava com raiva. Resmungava que a mãe do Amélio nunca respeitou limites, e que é por isso que não se mistura a família antes da hora. Falei que nem tudo é assim tão simples. Ela admitiu que talvez tenha passado dos limites. Ainda assim, estava certa sobre limites. Cruzei com o Amélio no saguão dias depois. Ele com a mãe, carregando outra caixa que esqueceu. Mal me olhou, mas a mãe parou. Tome cuidado com quem você confia da próxima vez. Revirei os olhos e segui. Vi ele novamente sozinho, esperando o elevador. Tentou falar algo sobre não querer deixar assim e eu, é exatamente assim que precisa ficar. Ele não insistiu. Assentiu, disse algo como espero que você seja feliz e saiu. Enquanto isso, minha mãe seguia no modo consertar tudo. Em certo momento, começou a ligar para alguns dos meus amigos sem me avisar, para checar se eram amigos de verdade ou caça-drama. Descobri quando a Marley me mandou, sua mãe me ligou, precisei me desculpar. Confrontei a minha mãe. Ela não ficou brava, disse que estava tentando me proteger. Eu entendi, mas foi embaraçoso. Ela até ligou para o meu pai para saber se ele podia falar com o Amélio de homem para homem, o que ele disse ser péssima ideia, e estava certo. Entre o caos tinham momentos de normalidade. Eu e minha mãe discutindo o que ver na Netflix, se abacaxi vai ou não na pizza. Ou ela contando histórias dos loucos anos 20 dela que eu nunca tinha ouvido. Tipo a vez que terminou com o namorado da faculdade. Jogou os sapatos dele pela janela e depois teve que buscar os sapatos na árvore. Ela admitiu erros, disse que eu estava lidando melhor do que ela lidou. Foi a conversa mais honesta em muito tempo. Mas sim, o drama não deu trégua. Uma noite, depois que minha mãe foi embora, o síndico me ligou. Disseram que tinham múltiplas reclamações de barulho por causa de toda a mudança e que se ficasse alto de novo, haveria multa. Ele também disse que a mãe do Amélio ligou para reclamar que eu estava danificando a propriedade do filho, o que é cômico, porque só empacotei e deixei perto da porta. Ainda assim, pedi desculpas e prometi maneirar. Ele pareceu compreensivo, mas pediu para evitar cenas nas áreas comuns.
Na mesma semana, vi a Kate pela primeira vez desde o parque. Estava sentada na calçada na frente do prédio com o celular, parecendo querer falar. Eu não queria, mas também não queria cena. Fui até a calçada e fiquei a uns 2 metros, braços cruzados, esperando. Ela começou com o de sempre: desculpa. Eu não quis que cortei. Disse que não queria ouvir desculpas. Só queria que me deixasse em paz e parasse de justificar o que aconteceu. Ela tentou dizer que o Amélio disse a ela que a gente tinha acabado, que fez parecer que eu não me importava mais, mas respondi: você sabia que ele estava comigo. Só se importou quando foi pega. Ela chorou, parecia meio forçado, e eu simplesmente fui embora. Ela não veio atrás. Mais tarde, contei à minha mãe. Ela me surpreendeu dizendo que talvez fosse melhor bloquear o número e seguir. Geralmente ela defende conversar, acho que até ela cansou. Ela me disse que falou com a mãe do Amélio de novo, que agora ameaçava tomar medidas legais se eu não devolvesse bens de família. Perguntei do que ela falava. Minha mãe: acho que é aquele gato de cerâmica feio que você odeia. Rimos. Enrolei o gato em 3 camadas de plástico bolha e deixei na portaria com um bilhete: levem o gato e vão. Com as coisas do Amélio fora, o AP finalmente parecia meu de novo, tirando o vazio esquisito. Minha mãe ainda checava todo dia, mas começou a me dar espaço. Eu seguia recebendo pequenos lembretes de que a vida andava, mesmo eu me sentindo presa a um episódio de Real ou Zé Vives. O grupo estava mais quieto. Alguns saíram, mas quem ficou, ficou por mim. Se você leu até aqui, obrigada. Queria dizer que tudo se resolveu, mas, do jeito que é, ainda vem mais. A mãe do Amélio segue ameaçando o jurídico e tem toda a questão do aluguel restante agora que, tecnicamente, somos ocupantes solteiros. Sinto que o Amélio não terminou de ser mesquinho, mas pelo menos agora sei quem está do meu lado. E às vezes essa é a única vitória. Atualizo se algo absurdo acontecer. Última atualização. Eu sinceramente achei que depois daquele circo com os pais e a mudança, as coisas acalmariam. Eu estava pronta para uma tristeza tediosa de pós-término, umas noites chorando no mac and cheese de micro-ondas e rolando TikTok até doer os olhos. Mas não, o universo tinha mais uma rodada, e o Amélio não ia desaparecer. Se você chegou até aqui, parabéns, porque agora é F. Ica ainda mais bagunçado. E eu nem sei de que lado eu fico. Mas quem já passou por término com coisas e contas em comum sabe que não acaba fácil. Comecei a receber e-mails de contas que o Alio aparentemente esqueceu de atualizar com o novo endereço, então a parte dele voltava para mim. O proprietário me mandou aviso de atraso da água, e precisei mandar prints de antigos pagamentos no Venmo para provar que a metade era responsabilidade do Amélio. Ele ignorava minhas mensagens sobre dividir as últimas utilidades, mas tinha tempo para atualizar o Instagram com legendas melancólicas tipo novo começo, e selfies tremidas no espelho. Aí ficou mais estranho. Notei coisinhas fora do lugar no AP. No começo achei que estava doida, depois, chave em lugar errado, janela da sala destrancada quando eu tinha trancado. Fiquei paranoica, achando que o Alio tinha feito cópia antes de eu trocar a fechadura. Passei a checar tudo. Uma noite cheguei e tinha um moletom aleatório dele jogado na minha cadeira, tipo cartão de visita. Mandei mensagem perguntando se ele esteve no meu AP. Ele fez o inocente: não sei do que você fala. Talvez você tenha esquecido. Claro, Alio, talvez eu também tenha esquecido da sua vida dupla. Contei para minha mãe. Ela entrou em modo protetora, querendo chamar a polícia e exigindo que eu ficasse na casa dela. Recusei, não ia deixar o Alio me expulsar da minha casa. Em vez disso, minha mãe insistiu em vir e fazer varredura de segurança, checou cada janela, me fez testar o alarme de fumaça e ainda pôs um alarmezinho de porta no meu quarto, que apitava sempre que eu abria e me enlouqueceu por dias. Ela quis ajudar, admito que virou demais, mas eu apreciei o cuidado. Enquanto isso, a mãe do Amélio mandava textões de culpa. Você está tornando tudo mais difícil do que precisa, espero que perceba o que fez com nossa família. Mostrei alguns para minha mãe, ela só bloqueia. Ela não é problema seu. Parte de mim se sentia estranha, porque a mãe do Amélio já foi gentil comigo, e agora parecia que viramos inimigas num reality show que nenhuma queria. Do nada, o proprietário ligou. Queria agendar uma vistoria porque o Amélio tinha aberto uma reclamação dizendo que eu estava danificando propriedade compartilhada e retendo pertences dele. Fiquei chocada. Que propriedade? A Puff? As meias? Falei ao proprietário que ele podia vir ver. Ele veio 2 dias depois, prancheta na mão, e passou uns 20 minutos olhando tudo, perguntando: sabe por que tem um arranhão na porta? Sei. Estava lá antes. Tirou fotos, fez anotações e, por fim, admitiu que a mãe do Amélio vinha ligando repetidamente exigindo que ele protegesse os interesses do filho. Eu queria sumir de vergonha. Depois da vistoria, minha mãe ligou para a mãe do Amélio. Disse na lata que se continuasse me assediando ou ao proprietário, ela pediria uma medida protetiva. A mãe do Amélio desligou e em seguida me mandou: não acredito que você está deixando sua mãe arruinar a vida do Amélio. Respondi: talvez o Alio devesse ter pensado nisso antes de arruinar a minha. Não foi meu melhor momento, mas eu estava no limite.
A bomba real veio uma semana depois. DM da Cati. Queria encontrar para conversar porque percebeu que o Amélio não tinha sido honesto com nenhuma de nós. Fiquei encarando a mensagem uns 10 minutos, sem saber se respondia. Minha mãe disse para não dê a ela a satisfação de te arrastar de novo para isso. Mas eu cedi um pouco e respondi, o que ainda há para dizer? Ela pediu para conversarmos não como inimigas, mas como duas que foram enganadas. Contra todo instinto, topei num café movimentado. Sentamos lá fora, as duas com cara de noites mal dormidas. A Kate começou na defensiva, mas acabou admitindo que também estava levando o drible do Amélio. Ele dizia a ela que eu era a ex-maluca que não largava e que só estava no parque com ela porque eu o expulsei. Eu ri piada. A Kate disse que não acreditava mais, mas passou semanas duvidando de si e se culpando. Conversamos quase 1 hora, indo e voltando sobre o que aconteceu, quem soube o que e quando. A Kate confessou que estava evitando me procurar por vergonha e que amigas diziam para bloquear e seguir. Eu falei que tudo bem, mas que esperava que ela percebesse que o Amélio nunca seria o cara que ela queria. Ela sentiu bem cansada e disse que voltaria a morar com os pais por um tempo. Não nos abraçamos, mas pareceu um fim de capítulo. Claro que não acabou. No dia seguinte, o Alio apareceu de novo com a mãe, os dois batendo na porta e exigindo que eu deixasse ele pegar o resto das coisas. Abri a janela e disse que empacotei tudo e deixei na portaria como combinado. O Alio começou a gritar que eu era mesquinha e tentando impedir que ele seguisse em frente. A mãe dele gritava também, você vai se arrepender, vai ver. A vizinha do lado saiu e mandou calar ou chamaria a polícia. A mãe do Almelio chamou a vizinha de fofoqueira velha, Hilário, a vizinha tem 40 e tem empresa de dog walker. Fechei a janela e chamei o síndico que subiu e mandou os dois saírem. Eles discutiram, mas foram embora, resmungando o processo e filhos ingratos. O síndico pediu desculpas e disse que anotaria no livro do prédio, para ter registro caso algo mais ocorresse. No dia seguinte, encontrei um arranhão novo na minha caixa de correio. Eu sabia que foi o Alio, ninguém mais iria tão longe e eu o vi rondando o corredor. Tirei fotos, fiz queixa ao síndico e mandei mensagem ao Amélio. Se mais algo acontecer, chama a polícia. Ele respondeu com 3 emojis de dedo do meio. Maduro. Enquanto isso, minha mãe arrumou um jeito próprio de se envolver. Criou um grupo com meu pai e minha tia, mandando atualizações toda vez que o Alio ou a mãe tentavam algo. Meu pai ameaçou vir ter uma conversa com o Amélio, falei que só pioraria. Minha tia, de outra cidade, ofereceu fim de semana de refúgio. As ameaças legais continuaram. A mãe do Amélio mandou carta registrada sim, dizendo que tomaria providências se eu não devolvesse toda a propriedade da família. Minha mãe leu e riu, blefe. Se quiser pagar advogado para brigar por puff, que pague. Mas me deixou nervosa. Passei uma tarde documentando tudo que ainda era do Amélio, fotos, e-mails para mim mesma. Aí veio mais uma, o proprietário ligou dizendo que o Amélio se recusava a pagar a metade do último aluguel, alegando que nunca morou ali, e que eu falsifiquei a assinatura dele na renovação. Quase surtei. Tive que desenterrar o contrato original com nossos 2 nomes e enviar capturas antigas para provar que eu não inventei. O proprietário foi simpático, mas disse que se o Alio não pagasse, tecnicamente a pendência era minha, a não ser que eu fosse ao juizado de pequenas causas. Minha mãe se ofereceu para me emprestar o dinheiro, recusei. Eu queria resolver. Era questão de princípio. Mandei mensagem final ao Alio. Pague sua metade ou nos vemos na justiça. Ele respondeu com um emoji de polegar para baixo e me bloqueou. Liguei ao proprietário e disse que cobraria desta vez, mas pedi que anotasse no histórico do Amélio. Ele concordou, mas alertou que cobrar depois poderia ser bagunçado. Não sabia se eu realmente processaria, mas me senti firme por me posicionar. Mais ou menos nessa época, minha mãe decidiu resolver do jeito dela. Ligou para a mãe do Amélio e disse que se não parassem, divulgaria tudo, não em rede social, mas contaria as relações em comum à verdade, vida dupla, traição e assédio pós-término. A mãe do Amélio surtou, acusando a minha de arruinar a reputação dela, a minha só. Ações têm consequências. Desligou e me avisou que cuidou. Vou admitir, fiquei impressionada. A gota final veio semana passada. Recebi aviso de tentativa de resetar minha senha do Instagram. Ignorei. Aconteceu de novo e de novo. Troquei tudo, ativei 2 fatores. Não sei se foi o Amélio, mas não duvido. Contei à minha mãe, ela sugeriu dar um tempo das redes. Eu dei, e sendo sincera, foi libertador não rolar desgraça toda noite. Onde estamos agora? O Almelio e a mãe finalmente pararam de me importunar por enquanto. O proprietário disse que o contrato está oficialmente só no meu nome, e posso seguir. A Kate se mudou da cidade. O rei bloqueou geral justo e o drama do grupo morreu. Minha mãe ainda checa, mas voltou às energias para planejar uma viagem em família no verão, um reset após o caos. Estou considerando. Distância talvez ajude a deixar isso para trás. O Amélio vai assumir o que fez? Provavelmente não. Eu me importo? Honestamente não. Tenho minha família, meus amigos e meu apartamento de volta.
E se ouvir a mãe dele no mercado, vou ignorar e seguir. Próximo capítulo. Obrigada por ler, Reddit. Se você se encontrar numa zona de guerra de término, lembre-se, troque as fechaduras, confie no seu instinto e nunca subestime o caos que uma mãe determinada pode causar.